Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente. E eu peço a todos vocês, por favor, que vocês deixem o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que o YouTube passe para vocês as notificações dos próximos vídeos que eu esteja postando para vocês, tá bom? Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Vamos tratar de um assunto muito importante hoje, que é a respeito da tão chamada teologia da prosperidade dos evangélicos, né? Algumas igrejas evangélicas adotam isso. Mas será que isso faz sentido? Será que isso faz sentido? O que eles adotam sobre a teologia da prosperidade? Será que isso é o evangelho da graça de Cristo? Jesus ensinou isso? Será que você encontra aqui nos livros históricos de Jesus algum relato dele apoiando os judeus, as pessoas, para lutarem por seus direitos, para serem ricos? Ah, mas em uma passagem que fala que ele diz que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele falou certo. Ele veio para que todos tenham vida. Ele disse que veio para que todos tenham. Ele não veio dizendo: eu vim para que todos vocês lutem nas igrejas, né? Façam sacrifícios e lutem por riquezas, por grandeza, por luxo. Não. A abundância é em tudo, é em geral. Saúde, felicidade, paz, amor, família abençoada, trabalho, pão para comer, roupa para vestir. Isso é abundância na graça de Cristo, amém? Isso, ele falou certo. Muito bem. Jesus não ensinou isso. Será? Jesus ensinou isso? Que você não pode aceitar a miséria, não pode ser pobre. Quem é de Deus tem que ser rico, porque Deus é rico. Eles usam versículos bíblicos, né, do Antigo Testamento, ok? Isso sem contexto levam as pessoas a cobrarem de Deus. Nossa, que Deus tem que abençoar, porque eu sou dizimista. Eu fui fiel no sacrifício. Se Ele é Deus, então a minha vida tem que mudar. Levam as pessoas a se rebelarem contra Deus. Você tem que lutar, se revoltar contra essa situação. Normal. Fazem campanhas absurdas, campanhas da revolta, da justiça e muitas outras. Na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Eles trazem fatos lá do passado, né, que aconteceu há mais de 5.000 anos, até antes de Cristo, e eles querem que isso aconteça hoje, futurizar uma história antiga, que isso é errado, e você vai entender por quê. Agora, por que eles lutam por isso? O Senhor Jesus ensinou isso para os judeus? Não. Você acha que em alguma parte da Bíblia, aqui do Novo Testamento, da graça de Cristo, os apóstolos incentivando as pessoas para que façam sacrifícios, que participem de campanhas para serem ricos e milionários? Não. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre debateu as riquezas. Ele sempre, nos seus discursos para as multidões, sempre alertava o povo acerca das riquezas, que o povo não corressem atrás de riquezas, porque a ganância os fariam corruptos. Não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e nem ladrões escavam e roubam. Esse foi o discurso de Jesus. Por quê? Porque Jesus era contra as riquezas. Jesus, o nosso Senhor, ele é contra os ricos. Para ele os ricos não são de Deus, não vão ser salvos. Não, não é nada disso. Não.
Não é que Jesus era contra as riquezas, mas é porque tudo foi criado por Deus, tanto ricos como pobres. A verdade é que o mundo não pode ser de igualdade. Não existe essa. E todos têm que ser iguais. Não. Porque o trabalho dos teólogos, né, da teologia da prosperidade nas suas chamadas igrejas, é que a pessoa tem que ser rico. É porque Deus é rico. E se Deus é rico, ele é pai. E se Deus é pai, o filho de Deus tem que ser rico. Não é assim que eles dizem? Como é que você pode ser um filho de Deus sendo pobre, se teu pai é rico? Olha a ignorância. Olha a ignorância da mente de um cão guloso. Como é que ele pode ter essa ideia absurda, contrariando a vontade de Deus? Deus, meu amado, ele é soberano. Deus, ele é o Criador. Ele faz o que ele quiser. Ele fez o rico, ele fez o pobre. Ele fez o mendigo, ele fez o morador de rua. Ele fez o poderoso, ele fez o fraco. Ele fez todas as coisas. Como eu já mostrei em outro vídeo, que ele fala em Isaías 45, ele fala muito bem. Que ele fez todas as coisas. E ele é o Senhor de tudo. Ele faz o bem, ele faz o mal. Ele criou todas as coisas. Então tudo que está no mundo foi Deus que criou. Então não existe essa, porque eu tenho que ser rico, porque fulano é rico. Não, de maneira nenhuma. A verdade é que se todo mundo fosse rico, o mundo não existiria. Se todas as pessoas ganhassem muito dinheiro, fossem milionários, quem iria trabalhar para quem? As fábricas não iriam funcionar. As empresas não iriam mais trabalhar. As fábricas de automóveis iriam parar. As fábricas de eletrodomésticos parariam. Quem iria fabricar? Para quem? Se todos eram ricos. Quem iria cavar buraco? Quem iria capinar com a enxada? Quem iria trabalhar nos caminhões de gari recolhendo lixo da cidade? Se todos eram ricos. Isso não faz sentido. Se todo mundo fosse igual, então o mundo não funcionaria, porque Deus está no controle de tudo. Então não tem como. De maneira nenhuma, isso é um absurdo. Jesus falou, vocês sempre terão os pobres, porque é assim que Deus trabalha, porque é assim que o mundo funciona. É um dependendo do outro. Não é que o pobre, aos olhos de Deus, é menos, é pior, é o mais ruim, não. Tanto o rico como o pobre, aos olhos do nosso Senhor, são a mesma pessoa. Quem faz a diferença é o ser humano. E o ser humano, pela sua ganância, acaba atraindo aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não têm entendimento, para as suas absurdas ideias. E o povo acaba se destruindo por conta disso. Porque você tem que entender que é preciso que tenha trabalhadores no mundo. Sempre foi assim. Sempre foi e sempre será. Anos e anos já se passaram. E você veja que sempre tem pobre, sempre tem miserável, morador de rua. Por quê? Porque quem está no controle é Deus. O ser humano pode inventar milhões de coisas. Você pode inventar suas ideias absurdas aí, meu amado, querido, cão guloso, na sua teologia da prosperidade, nas suas campanhas absurdas, enganando quem você quiser. Mas você só engana e ilude os fracos, os que não têm entendimento, os que não buscam o conhecimento. Mas quando o cristão de Deus ele tem o conhecimento da verdade, da Bíblia, do Evangelho da graça de Cristo, então ele é liberto e ninguém mais o poderá enganar. A verdade é que na época de Jesus, os fariseus eles já adotavam essas práticas. Para os fariseus, que amavam a luxúria, a riqueza, para eles, de Deus era rico. De Deus era aquele que tinha muito luxo. Eles desprezavam os pobres, os paralíticos, os doentes, leprosos, as viúvas, o órfão.
aquele que pedia esmolas na porta de templos e calçadas, eles desprezavam, eles tratavam como se fossem lixo. Eles tinham nojo daquele tipo de gente, os fariseus, que se diziam homens de Deus. E hoje não é diferente. Hoje também não é diferente. Eles criam dentro dos seus alçapões milhões de campanhas, várias campanhas, trazendo o povo, tragando o povo, fazendo com que o povo fique preso, escravizado naquilo ali, acreditando. E eles são muito inteligentes. A inteligência humana é tão grande que engana as pessoas. As pessoas ficam ali presas aqui dali. Por quê? Porque as pessoas não têm o interesse de buscar, descobrir em outras fontes. Aí acha que só tem que ouvir eles, acha que só eles são de Deus, que só eles são inteligentes, que só eles têm a revelação da graça de Cristo. Mas não é. A revelação da graça de Cristo é para todos aqueles que são eleitos da graça. Todos os que são filhos de Deus têm na mente e no coração a palavra de Deus, o evangelho da graça. Não precisa que ninguém ensine. Agora você vai em busca disso porque você tem uma ganância, porque você tem uma curiosidade, você tem aquela tendência de ser guiado por homens. Sempre foi assim. O povo sempre desprezou a santa vontade de Deus como seu Senhor, para se apoiarem nos conselhos, né, e nas doutrinas dos homens. Adotam o seu bispo, adotam o seu pastor como seu Deus. Ah, o bispo para mim é como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, só vale a palavra do bispo, só vale a palavra do pastor. E aí é que está o engano. É aí onde muitos vão caminhando para o abismo. Essa é a verdade. E nos relatos do Senhor Jesus, da sua história, podemos ver aqui na Bíblia, claramente, o que acontecia naquela época. Aqui em Lucas, no capítulo 16, né, livro histórico de Lucas, né? Ele relata o seguinte, ó, no versículo 1. Veja o que está escrito aqui. E dizia-lhe também aos seus discípulos, Jesus falava aos seus discípulos, havia um certo homem rico, Jesus falando, isso aqui é uma parábola. Jesus falava por parábolas porque ele usava os livros da Bíblia hebraica. Não é essa Bíblia aqui que ele usava. Ele usava a Bíblia dos judeus, que continha outros livros, tá bom? Como esse livro aqui que ele vai falar sobre o rico e Lázaro, tirado do livro de Macabeus, Tobias, certo? Que tinham esse ritual de riqueza, adotavam a riqueza, certo? E Jesus aqui vai dar uma lição nos fariseus que o estão interrogando. Ele diz assim, ó: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, né? Esse homem rico tinha um mordomo que trabalhava para ele na sua casa e havia sido acusado de roubo. Ele estava sendo avisado de que o mordomo o estava traindo, roubando, certo? E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Quer dizer, ele estava sendo demitido. Ele estava sendo tirado da casa daquele homem rico por causa da acusação do roubo, ok? E o mordomo disse consigo mesmo: que farei? O mordomo indagou. O mordomo pensou: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Estou sendo demitido do meu cargo. Cavar não posso. De mendigar eu tenho vergonha. Assim são os ricos. Assim são os ricos. O medo que eles têm de perder a sua riqueza é que eles não têm costume e eles têm vergonha de trabalhar. Eles têm vergonha de usar uma enxada, de subir num caminhão, né? Eles têm vergonha de carregar tijolos como um ajudante de pedreiro. Eles têm vergonha de estar numa oficina, certo? Porque na verdade é que se não tivesse pobre, qual era o rico que queria estar num buraco cavando?
Se não tivesse os pobres no mundo, qual era o rico que queria estar num caminhão de coleta de lixo com um gari? Qual era o rico que queria estar numa oficina mecânica como um mecânico todo sujo de óleo e de graxa, como todo sujo de massa de pão de padeiro? Eles não iriam nunca. Então, é necessário que se entenda isso, que o controle do mundo está nas mãos de Deus. Mesmo que o homem queira saber mais do que ele, jamais conseguirão. Isso é que você tem que entender. E ele pensou, eu sei o que eu vou fazer, para que, quando for despossado da mordomia, me recebam em sua casa. Ele inteligentemente pensou, eu já sei o que eu vou fazer para quando eu for demitido, eu possa ser recebido nas casas dos meus companheiros. Ele pensou. O que ele foi fazer? E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, né? Ele chamou os que estavam devendo o seu senhor. E disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse ele, toma a tua obrigação e assentando-te já, escreve 50. Olha só, esse devia 100 medidas de azeite para o seu senhor. E ele falou, escreve aqui agora só 50. Olha a inteligência do homem. E só 50. Depois, disse ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Então disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80 menos 20. Tirou 50 de um e agora tirou 50 de outro. E louvou aquele senhor, o justo mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus falando. É assim que eles também passam para você, que os filhos das trevas são mais hábeis, são mais espertos do que os filhos da luz. Mas isso aqui é um exemplo que Jesus está dando. Isso não é para ser aplicado na minha vida nem na sua, como eles aplicam hoje. Isso aqui é algo lá do ano 30, 33, 32, da época da era cristã, de Jesus, do primeiro século. Não faz sentido aplicar hoje. Jesus aqui não está falando comigo, não está falando com você. Aqui ele está falando com os fariseus, diante dos seus discípulos. Preste atenção. E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça. Olha o que Jesus está falando aqui. Para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Certo? Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem é que vos confiaria as verdadeiras? Aqui Jesus estava indagando, aqui Jesus estava comparando, fazendo uma comparação dessa história aqui, que praticamente ele tirava de algum livro, certo? Que é uma parábola, não é verdadeira, é só um exemplo, certo? Isso aqui é uma força de expressão, é um eufemismo. Entenda isso. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. É engraçado, meu amado, é que lendo essa mensagem, muitos desses cães gulosos da teologia da prosperidade, eles até comentam isso aqui, que você não pode servir a dois senhores, ou não pode servir a Deus e a Mamon. O mamon que eles falam, né, segundo eles, era a riqueza que o povo não podia amar, o povo não podia ser avarento. Agora, em questão a esse relato, e eles são o quê? Eles amam a quem? A Deus? Por acaso eles amam a Deus? Por acaso eles odeiam ou rejeitam a avareza? Verdade é, meu amado, que se você não colocar muito no altar deles, é porque você não é de Deus, é porque você não é fiel, é porque você está sem fé, é porque você não confia em Deus. Então isso não é o quê? Isso é amar Mamon. Eles amam Mamon e dizem para você não amá-lo, porque são gananciosos. É uma contradição que eles não entendem e acabam passando para você.
E os fariseus, que eram avarentos, olha só, os fariseus, eles eram o quê? Avarentos. Quem são esses líderes religiosos de hoje? A maioria, não todos, são avarentos. Eles não concordam com isso. Eles não se apoiam nessa ideia. Mas essa é a verdade. Porque tudo deles é o dinheiro. Lá é vendido tudo. Até uma folha de papel é vendido lá dentro. Se você achar que eu estou mentindo, eu não estou mentindo, porque eu já participei disso. E isso é a verdade. Certo que eles não estão dizendo, você tem que comprar esse papel, você vai pagar por esse... Não. Eles usam um outro argumento. Eles são tão inteligentes, de maneira tão absurda, que eles têm uma ideia de enganar as pessoas, ultrapassa, certo? Porque se eles disserem que estão vendendo, poderão ser julgados e condenados pelo Ministério Público. Mas, como nesse país e no mundo inteiro não existe lei que trate como crime pedir, então eles se aproveitam disso, dessa liberdade de pedir. Pedir não é crime. Se você dá de livre e espontânea vontade, não é crime. E isso tem no mundo. E isso os parlamentares, o Ministério Público, a Justiça, alega como uma coisa legalista, como algo certo, correto. Não há crime em pedir, certo? Muito bem. Agora, a questão é, e a inteligência? E a consciência? Onde é que fica aí a justiça de Deus? Não existe justiça de Deus, porque é um absurdo. As pessoas cegamente, sem conhecimento e sem entendimento, se deixam levar pelas suas doutrinas, né, que estão pedindo. Não, aqui você não é obrigado a dar. Aqui ninguém bota arma na tua cabeça que você tem que dar, que você tem não. Aqui a gente pede e você dá. Olha o pedido deles. Você tem que observar, meu amado, é na maneira como se trabalha, né? É na inteligência deles. Como pede, meu amado, você tem que olhar para a justiça de Deus e não para a justiça dos homens, porque a justiça dos homens é falha, não trabalha corretamente, mas a de Deus é justa e verdadeira. E não há justiça de Deus quando se pede a você tudo que você tem. Tem justiça de Deus nisso? Não tem, porque Deus não trabalha com isso. O evangelho da graça do Senhor Jesus não barganha com Deus. Não tem ganância, não tem dinheiro. Você não vai achar aqui em nenhum momento um relato de Jesus apoiando riqueza, mandando você dar tudo na igreja, mandando você fazer campanha. E nem os apóstolos, nas suas epístolas de Paulo, você vai ver ele falando isso, que você tem que fazer campanha para ser rico, para ser milionário. Não, eles sempre debateram a riqueza. Não que eles fossem contra a riqueza, não, mas é simplesmente por causa da justiça de Deus, porque ninguém é justificado pelas obras, mas todos somos justificados mediante a fé no Senhor Jesus. O justo viverá pela fé e não pelas obras, porque a obra morreu. Agora, esses alçapões, né, essas chamadas igrejas evangélicas aí com seus templos luxuosos, riquíssimos, enganam as pessoas com a teologia da prosperidade. E as pessoas iludidas por falta de conhecimento acabam dando seu tudo lá dentro. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Quer dizer, os fariseus zombavam de Jesus. Isso é um babaca. Olha aí o que ele está falando. Entendeu? Por quê? Porque eles eram ricos. Assim são eles que zombam de nós, que debatemos de frente com o evangelho da graça contra as suas ideias absurdas. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Entendeu? Elevar-se, quer dizer, se engrandecer, ostentar, né? Você vive numa ostentação,
Você líder religioso, pastor, bispo, missionário, apóstolo, você vive numa ostentação, numa elevação de riqueza e de luxo, com fazendas, apartamentos, casas de praia, mansões, aviões, helicópteros, iates, né? Quer dizer, tem até bancos, são donos de bancos, de hospitais, de várias empresas. Isso tudo é ostentação. Por que é ostentação? É porque você está com inveja? Eu não estou com inveja. Eu apenas estou pregando a justiça de Deus, a verdade do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, que é contra tudo isso. Está aqui Jesus falando. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Eles se justificam a eles mesmos diante dos homens, né? Porque somos homens de Deus. Porque pregamos a palavra de Deus. Porque vocês podem ver que nós aqui somos a testemunha de que não tínhamos nada e hoje Deus nos abençoou por causa da nossa fé. Porque você tem que viver a fé sacrificial, a fé inteligente. Criam campanhas, programas, né? Como tem lá a faculdade da fé, tem lá a nação dos 318, tem lá a campanha do poderoso, campanha não sei de que, quer dizer, tudo isso barganha, tudo isso é doutrina de homens para enganar as pessoas, não é verdade? Porque para eles a verdade é que só é abençoado, só é rico quem é de Deus. Olha só, que se você não for dizimista, não fizer a campanha, você não vai ser abençoado. Porque as promessas de Deus são para os que são dizimistas, fiel, que são ofertantes, que dão o seu tudo no altar. Quanto mais você dá, mais você recebe. É verdade isso? Será que é verdade? Vamos entender no nosso lado humanatório, de acordo com o meu entendimento, como eu posso ver e relatar, porque eu sou uma pessoa que pesquiso, procuro e sei e vou até o fim, pesquisando mais e mais. Você veja o seguinte: se você sendo dizimista faz com que você seja rico e milionário, que só é rico, que só é abençoado, que só tem tudo quem for dizimista e quem dá seu sacrifício no altar, então, nesse caso, só seria rico neste mundo, né? Só teria empresas, só seria donos de bancos, de hospitais, donos de empresas, só seriam milionários neste mundo quem fosse dizimista, quem estivesse dentro de uma igreja, quem depositasse seus muitos salários no altar, não é verdade? Mas vamos entender, se você analisar, no mundo tem milhões e milhões de pessoas que são milionárias, que são ricas. Aqui mesmo onde eu moro, eu conheço muitos donos de supermercados, donos de shopping, donos de lojas, donos de empresas, de oficinas e muitas outras coisas aqui que ganham muito dinheiro e nunca pisaram numa igreja. E nunca deram um dízimo sequer. Nunca fizeram sacrifício de fogueira bamba, sacrifício de justiça, de campanha da revolta. Nunca fizeram nada. E são ricos. E são milionários, né? Não é isso? Não, eu não estou aqui acusando ninguém. Eu não estou aqui condenando ninguém. Eu não sou contra o povo. Eu não sou contra o Evangelho de Cristo. Eu não sou contra a Igreja de Cristo. Eu sou contra a barganha, a doutrina dos homens. A esses mercenários, cães gulosos, que enganam as pessoas usando a Bíblia. Isso eu sou contra. Certo? Nada contra. Nenhum preconceito. Porque tem muitos ricos e milionários que são macumbeiros, que são espíritas. Tem muitos ricos milionários aí fora que são católicos, que são bandistas, que são ateus, certo? Nunca deram um centavo numa igreja e são milionários. Então, nesse caso, a ideia deles é absurda. As pessoas não descobrem isso porque não são inteligentes. Mas se você for inteligente, você vai descobrir que toda a ideia deles é absurda, não faz sentido. Que você tem que cobrar de Deus, que você tem que lutar, que você tem que correr atrás, que você tem que fazer... Não. Nada disso, é de quem Deus quiser. É porque tudo está no controle de Deus. Porque você veja que
dentro das suas chamadas igrejas, a maioria deles, os evangélicos, que são dizimistas, são pobres. A maioria até fome passa. Muitos não tem nem café da manhã. E são dizimistas. Dão dízimo até das suas moedas. Entende? Como eu já falei em outros vídeos, que o dízimo não era dinheiro, nunca foi dinheiro. Era alimentos. E era para os judeus, somente da tribo de Levi. Só os levitas poderiam receber os alimentos como dízimo uma vez por ano. Que era para alimentar os pobres, para alimentar as viúvas e os órfãos. E o templo também. Entendeu? Como não tem mais templo, o templo foi derribado lá em Jerusalém, então acabou a lei. Acabou o dízimo. Agora, por que você continua dando dízimo para esses cães gulosos? Porque você não tem inteligência, porque você não tem conhecimento da verdade. Porque você não quer entender. Você só quer ouvir eles. Como eles estão lá no poder, como deuses para você, então você ouve eles. Você obedece a eles cegamente. Como sou eu que estou falando, como sou eu que estou anunciando essas verdades para você, você não dá crédito, você não acredita. Você me julga, você me condena como um endemoniado, como um falso profeta. Mas se fosse o seu bispo, se fosse o seu pastor, que estivesse aqui falando, você acreditaria. Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas, a maioria, elas não seguem a Cristo. Elas seguem aos homens. Evangélicos não seguem Cristo, meu amado. Evangélico segue homem. Evangélico segue pastor. Evangélico obedece a pastor. O evangélico faz tudo que o pastor manda. Evangélico compra vassoura ungida, compra lenço ungido, compra óleo de Israel ungido, compra sabonete ungido. Evangélico faz jejum, dá dízimo, faz campanha, faz sacrifício, toma santa ceia, que não existe santa ceia. Evangélico é guiado pelos homens. Entendeu? Agora, o cristão, o verdadeiro cristão, segue a Cristo. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, porque eu sigo a Cristo. Eu sigo o evangelho da graça de Cristo. Pode ser uma criança pregando esse evangelho da graça, eu vou obedecê-lo. Eu vou dar crédito a ele. Porque na graça de Cristo não tem lei de Moisés, não tem judaísmo. A graça de Cristo é para os eleitos. Entendeu? Então, Jesus falou para ele: vós se justificais diante dos homens, porque Deus, ele conhece os seus corações. E o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O que eles fazem perante o Senhor Jesus Cristo é uma abominação. Tá? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas, meu amado, duraram até João Batista. De João Batista para cá não tem mais lei e nem profeta. Ah, o profeta fulano, a missionária fulana revelou. A missionária fulana está profetizando. Ela vai profetizar na tua vida. Ela vai te revelar o teu passado, ela vai te revelar o teu futuro, ela vai falar, ela foi no inferno, ela foi no céu, ela viu um anjo com espada de fogo, não sei o que mais. Tudo isso é abominação perante o Senhor. Tudo isso é ideologia humana. Isso é carne. Isso não é espírito. Certo? Isso aí é a carnalidade do ser humano agindo. Não é uma pessoa ungida de Deus. Não é uma pessoa santa. Não é um homem nem uma mulher de Deus. Isso aí é a ideia do homem, mente carnal, do ser humano. Entendeu? O que mais diz aqui, ó? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E essa é a verdade. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com a outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Jesus estava aqui dando uma lenhada nos fariseus, certo? Melhor dizendo, ele estava aqui debatendo. O que diz mais aqui? Vamos entender, na época de Jesus, os fariseus adotavam essas práticas, eles eram avarentos, que nem Jesus fala aqui. E nós podemos ver isso em Mateus 6, né? Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 6, Jesus está falando a respeito disso.
só. O que ele diz aqui? Ó? Ele fala em Mateus, olha aqui, Jesus sempre falou isso. É o Evangelho da Graça. Ele diz assim, ó, não ajunteis para vós, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não é verdade? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não é assim que acontece hoje no mundo? O coração dos ricos estão nas suas riquezas. Assim é o coração dos avarentos, desses líderes religiosos, estão nos seus templos, na sua riqueza. Isso Jesus falou com clareza. Está aqui mais uma vez Jesus debatendo contra a riqueza. Não que ele seja contra quem é rico. Não porque quem é rico não é de Deus, não. Mas é porque Deus criou todas as coisas. E se você hoje vive uma vida pobre, não se pode se queixar, nem lamentar e nem criticar Deus por isso, não. Apenas agradeça a Ele, porque você está vivo e vai viver. Ele lhe dará condições para viver, porque é assim que o mundo funciona. Não é porque o seu vizinho é rico que você também tem que ser rico. Nada disso. Isso é ideia absurda, entendeu? É um servindo ao outro. Porque primeiro, que se não tivesse o rico para pagar o seu salário, como você receberia o seu salário? Se todos fossem pobres, ninguém viveria, porque ninguém teria dinheiro para pagar o outro. E se todos fossem ricos, também ninguém viveria, porque ninguém queria trabalhar para construir seus automóveis, né, para fabricar seus automóveis, para construir suas casas, seus apartamentos, seus prédios e para plantar os alimentos. Porque a riqueza, ela traz luxo, conforto e comodismo. Tira a coragem de trabalhar, ok? Vamos ver o que diz mais aqui. Lucas 12. O que é que tem em Lucas 12? Vamos ver. Mais uma vez, Jesus debatendo com fariseus a respeito de riquezas. E disse-lhe um, né? Lucas capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Amém? Um jovem que estava na multidão ouvindo Jesus chegou para ele e falou assim: Mestre, né? Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? Ok? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem, ela não consiste nos bens que ele possui. Preste atenção. Você se apoia em riqueza, você achar que a riqueza é tudo na tua vida, é um erro. Você fica aí ostentando sua vida luxuosa. Amém? Graças a Deus. Mas cuidado, porque Jesus falou que a vida de um homem, ela o quê? Porque a vida de um homem não consiste, quer dizer, ela não dá apoio, ela não dá glória, ela não vai levá-lo ao reino de Deus. Entendeu? O que vai levar você ao reino de Deus é a sua fé no Evangelho da Graça do Senhor Jesus, certo? Porque a riqueza de um homem, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, certo? Isso ele falou para aquele jovem, e eu falo para você hoje. A verdade é, meu amado, que a teologia da prosperidade, ela já tem cegado e enfeitiçado muitas pessoas no meio evangélico. A Bíblia mostra vários relatos sobre essa riqueza, né? Tem 1 Timóteo 6,9, tem Mateus 6,19. Eram pobres,
certo? Agora ficaram ricos, né? Os testemunhos que eles mostram nas suas igrejas, né? As pessoas que eram pobres ficaram ricas. Amém. O que é que eles fazem para prender você, enganar? Usam como bode expiatório o diabo, né? O devorador de Joel. E eles dizem que é o diabo, que é o demônio que vai entrar na tua vida e vai destruir teus móveis, teus bens, tua saúde, tua família. Por quê? Porque você não é dizimista, né? Isso é errado. O devorador da Bíblia não é um demônio, não é um diabo que eles dizem. O devorador é um gafanhoto, certo? O devorador é um gafanhoto, certo? Como responsável pela tua situação. Então eles usam esse bode expiatório, que é o diabo, que é Satanás, que é um demônio, que nem eles dizem, né? Para que você fique preso, para que você tenha medo. Você é iludido, é enganado pelo medo. Eles ameaçam você, que o devorador vai na tua casa, vai destruir os teus bens, vai destruir tua família, porque você não é dizimista. Isso não é verdade. Porque muitos dizimistas não tem nada. Muitos dizimistas, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Muitos dizimistas nessas igrejas vivem na miséria. E eu tenho conhecimento de muitos. Eu tenho conhecimento, pessoalmente, de muitas pessoas que dão dízimo até das moedas que tem em casa. E não tem nada. E vivem uma miséria. Então é mentira o que eles falam. Que se você não for dizimista, devorador. Então quer dizer, se você não for dizimista, você será rico. Mentira. Mentira, porque muitos dizimistas estão lá sofrendo. Como eles dizem, o devorador está na casa deles. Mas o devorador não devora dinheiro. O devorador não é demônio. Demônio não come lavoura, não come plantação. Come não. Porque segundo em Malaquias, o que Deus fala para o povo de Israel, né? Que era para Israel a sentença, era que para que o devorador não vos consuma o fruto da terra. Então demônio come fruto da terra? Demônio? Diabo come planta, come milho, come soja, come trigo? Diabo come isso? Não, está errado, amado. Amado, está errado. Enquanto que a Bíblia fala claramente em Joel, né, que o devorador seria quem? Que é quem? É um gafanhoto. Eu vou mostrar para você aqui. O devorador é na realidade um gafanhoto, certo? Ele fala assim, ó, claramente aqui para vocês, ó. Olha só, vamos ver o que diz aqui em Joel, ok? Joel capítulo 1, no versículo 4, fala assim sobre o devorador dos amigos pastores, certo? Que eles dizem que é diabo, que é demônio, que vai devorar teus bens. Olha aqui. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da langosta, o pulgão comeu. Isso aqui é o devorador deles? Aqui em Joel fala que é um gafanhoto, que é uma lagarta, que é uma locusta. Entendeu? É isso que eles dizem, que o devorador, que é um demônio, vai destruir a tua vida se você não der o dízimo. Você precisa entender isso. Entendeu? Não é demônio. João Batista comia gafanhoto com mel silvestre. Então, se gafanhoto que eles dizem é um demônio, é o diabo representado como... Então, João Batista comia diabo, João Batista comia demônio. Não faz sentido. Isso é mentira. É para enganar você. Entendeu? Isso é para enganar você. Usa um versículo da Bíblia para incentivar as pessoas, né? Eles usam versículos da Bíblia para incentivar as pessoas. Não se pode ser pregado outro evangelho se não for o evangelho da graça de Cristo. Entendeu? Quando você vê essas pessoas pregando hoje, anunciando, falando dos atos heróicos, né, das histórias dos patriarcas, dos profetas do Antigo Testamento, isso não é evangelho. Jesus falou que de pregar o evangelho. Evangelho são boas novas. Evangelho são boas notícias. Evangelho é a graça de Cristo. Entendeu? Então eles não pregam o evangelho. Eles simplesmente usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Essa é a verdade.
Não tem como negar. Usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Em 2 de Coríntios, tem um relato de Paulo. Certo? 2 de Coríntios, Paulo tem um relato para nós sobre o que eles falam, né? Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância ceifará. Cada um, presta atenção, eles usam esse versículo aqui, ó, no Novo Testamento, que é para enganar você, para dizer que também está no Novo Testamento, a promessa da riqueza. Que se você der pouco, você vai ganhar pouco. Você só não tem muito porque você dá pouco. Se você colocar o seu tudo no altar, Deus te dará tudo. Mentira. Não tem barganha com Deus. Deus não é corrupto. Deus não trabalha como advogados, como juízes que são corruptos nesse mundo. Porque é assim que trabalha um advogado. Eles julgam a tua causa, né? Eles levam a tua causa até o juiz por um bom preço. O juiz só vai julgar a tua causa se você tiver um bom preço. Quer dizer, são juízes e advogados que barganham. Deus não pode ser que nem essas pessoas corruptas, tá bom? Essa é a verdade. É o que nós vemos aqui, né? Paulo falando ao povo de Corinto, que diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Mas ele diz também, ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, entendeu? Porque na verdade, meu irmão, muitos que estão dentro desses alçapões dão seus dízimos, fazem seu sacrifício não com alegria, mas fazem com tristeza, até precisando. Muitos deixam de comprar, né, o seu gás, de pagar sua conta de luz, de comprar um remédio até para colocar no envelope do dízimo. Você acha que Deus apoia isso? Você deixar de ter o seu prazer, deixar de acudir à sua necessidade para colocar no envelope? Não, meu amado, isso não faz sentido. Deus ama o que dá com alegria. Cada um contribua, cada um contribua com o que propôs no seu coração, não com tristeza. Não tem esse negócio não, você vai dar o seu tudo. Quer fazer uma prova com Deus? Dê o seu tudo, não existe isso. Isso é cilada. Isso são mercenários, são lobos vorazes, cães gulosos, enganando o povo. E essa é uma verdade. Amém? E é isso que eu tenho para dizer para vocês, meus amados. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade maravilhosa. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus.